Olá, você que está acompanhando a gente nessa nossa jornada, publicando um vídeo por dia ao longo de 365 dias. Chegamos ao último vídeo dessa nossa caminhada tão longa e é uma satisfação muito grande contar com você mais uma vez aqui marcando presença e ouvindo mais um esclarecimento de uma dúvida. Afinal de contas, a gente separou os últimos 100 vídeos dessa jornada apenas para responder as perguntas da nossa audiência. Antes de trazer algumas considerações sobre o projeto e sobre aquilo que a gente está programando para o futuro também, eu quero cumprir o compromisso no dia de hoje, sem deixar de responder a uma dúvida, e uma dúvida técnica muito interessante do Bruno Nascimento. Ele trabalha em uma autarquia federal e ele nos questiona o seguinte: uma empresa que dedica mão de obra lá na autarquia onde ele trabalha, disponibiliza a mão de obra de técnicos de manutenção predial. E essa empresa contratada recebe autorização da autarquia federal contratante para adquirir materiais de manutenção predial que são devidamente reembolsados. E a dúvida dele é se para esse caso concreto deve haver incidência das retenções tributárias sobre esse reembolso. Olha, Bruno, em primeiro lugar, eu quero fazer um registro aqui em relação a esse tema, dizendo que é um tema a respeito do qual a gente já fez algumas publicações. E é um tema bastante polêmico, mas eu fiz questão de separar essa dúvida aqui como a última dessa nossa jornada, porque existe uma manifestação recente da Receita Federal a respeito dela. Só para a gente entender melhor, antes de eu falar dessa decisão da Receita, vamos dar nome aqui para as figuras para ficar mais claro, inclusive para aqueles que não estão a par desse tipo de operação. Vamos chamar a autarquia onde você trabalha de empresa A. A empresa contratada vamos chamar de prestador B e o fornecedor, aquele onde esses insumos, esses materiais foram adquiridos para a prestação do serviço da empresa B, vamos chamar de fornecedor C. Dessa maneira a gente consegue deixar a explicação mais didática. E o que a gente precisa entender a priori? Do ponto de vista legal, não existe impedimento para uma empresa privada, por exemplo, ela contratar o prestador B e esse prestador B adquirir materiais junto ao fornecedor C que sejam aplicados na prestação do serviço e isso seja reembolsado sem a incidência de tributação. Mas o que é necessário acontecer para que o tratamento tributário seja esse? É necessário que o prestador B ele adquira os insumos junto ao fornecedor C, só que as notas fiscais sejam emitidas contra a empresa A tomadora do serviço. E isso é perfeitamente possível numa relação entre empresas privadas, onde o contratante, ao contratar o serviço do prestador B, ele vai não só firmar no contrato um objeto, que é a prestação do serviço, como ele vai conferir também um mandato, como se fosse uma procuração, uma autorização para que a empresa B adquira insumos no mercado junto ao fornecedor C e, embora pague por isso naquele primeiro instante, no momento da aquisição, exige a nota fiscal emitida contra a empresa tomadora A fim de que a empresa tomadora A ela reembolse aqueles insumos adquiridos em nome dela pelo prestador B. E é isso que a gente precisa compreender. Não há, do ponto de vista tributário, nenhum impedimento para que a operação seja tratada dessa maneira. O que ocorre, Bruno, é que no seu caso, como você se identifica como alguém que trabalha em uma autarquia federal, a gente tem um outro impeditivo para que o contrato tenha a configuração que eu apresentei. E esse impeditivo é a Lei de Licitações, que impede que a autarquia federal autorize o prestador B a fazer aquisições em nome da entidade contratante da autarquia federal, junto a outros fornecedores. É por isso que o prestador B ele deve considerar como parte da sua prestação de serviço os insumos que ele adquire para aplicar na prestação do serviço, na execução do objeto contratual. E nessa hipótese, a gente não pode considerar que esses materiais adquiridos pelo prestador B junto ao fornecedor C sejam reembolsados sem tributação, porque esses materiais adquiridos em nome do prestador B integram o custo da prestação de serviço e tudo que o prestador B recebe como contraprestação da execução do objeto do contrato deve ser tratado como receita bruta
como a retribuição pela atividade por ela executada. E é isso que a Receita Federal colocou em uma solução de consulta com efeito vinculante, ou seja, proferida através da COSIT, e que foi publicada no final do ano passado, em dezembro de 2019, ali já no finalzinho do ano, a Receita publicou a solução de consulta COSIT número 317, afirmando aquilo que a gente está explicando aqui. Ou seja, esse tratamento na autarquia federal onde você trabalha é um tratamento que não pode ser dispensado, não pode ser considerado como um reembolso sem tributação. E se isso estiver previsto no contrato, a gente pode concluir. O contrato ele contém um vício que precisa ser sanado, porque do ponto de vista tributário, isso não é legítimo. E aí eu quero finalizar essa explicação dizendo que no nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, e para você que não conhece, é essa obra que está na sua 7ª edição, já tem mais de 800 páginas, a gente trata das principais retenções e encargos tributários incidentes na contratação de pessoas físicas e jurídicas, e a gente enfatiza muito este aspecto, a necessidade de a análise da tributação incidente sobre os contratos, ela ocorrer antes mesmo da formação do contrato. Isso porque não raramente a gente se depara nos treinamentos com os nossos clientes que são assinantes do Sistema Web Gestão Tributária com situações dessa natureza, ou seja, clientes que contratam a operação com cláusulas que são incompatíveis com o tratamento tributário previsto na legislação e depois tentam dar um jeito de fazer aquela cláusula prevalecer mesmo contrariando as disposições legais. E isso a gente não pode deixar de alertar que é um equívoco, ou seja, não é a lei que tem que se ajustar ao que o contrato diz, é o contrato que deve se submeter às regras legais que determinam como a incidência tributária deve ser apurada. E é isso que a gente quer utilizar para fazer referência à necessidade de analisar o tema retenções tributárias numa perspectiva mais ampla. Por isso, inclusive, a gente deu o nome do livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, por entender que a gente, ao falar da gestão tributária dos contratos, está falando de aspectos que começam antes mesmo de o contrato ser firmado entre as partes. Eu quero aproveitar, inclusive, essa referência ao livro para dizer: esse livro se tornou a principal referência em matéria de retenção de INSS, imposto de renda, contribuições sociais e também do ISS a nível de Brasil. A gente tem uma satisfação muito grande de ver o reconhecimento das pessoas quanto à importância dessa obra para o seu dia a dia. Mas esse livro ele é fruto de muita interação com milhares de alunos que desde o ano de 2003, quando eu comecei a ministrar cursos falando dessa matéria, interagindo conosco, apresentaram seus questionamentos, seus pontos de vista, suas experiências que se somaram à bagagem que eu fui adquirindo e resultaram nessa obra. Estou falando isso porque aqui no início do livro, nos agradecimentos, eu faço referência a centenas desses alunos, aqueles que mais marcaram com seus questionamentos, com seus feedbacks, e é a mesma coisa que eu gostaria de fazer em relação a esse projeto de publicação de 365 vídeos ao longo de um ano. Se eu fosse escrever um livro para contar a história desse último um ano da minha vida, eu realmente faria a mesma referência a centenas de pessoas que de várias formas participaram desse nosso projeto, publicando seus comentários com elogios, com incentivos, com dúvidas e questionamentos que me levaram a estudar mais, a analisar com mais profundidade, e tudo isso fez com que eu crescesse mais profissionalmente falando e também me deu a motivação necessária para continuar compartilhando conhecimento com vocês. A gente encerra esse projeto de publicações diárias, mas a gente não vai parar de produzir e de publicar conteúdos relevantes para você. Quero lembrar que foi um ano desafiador para a gente poder todos os dias entregar um vídeo com um conteúdo de valor para você, mas foi um ano também que a gente avançou em outras frentes. Aqui no Foco Tributário nós criamos o projeto Foco Tributário na Prática com aulas ao vivo que a gente pretende continuar prosseguindo e compartilhando com você todas as semanas. A gente continua fazendo o podcast GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária, que é um projeto que já havia começado antes,
mas que a gente não parou de fazer e todos os meses ele também está disponível em nosso canal. A gente abriu um canal no Telegram com uma maneira de interagir mais de perto com aqueles que acompanham o nosso trabalho, de publicar conteúdos ali para você no celular facilmente ter acesso, usufruindo de tudo aquilo que a gente tem trazido ao longo desse período. E enfim, com tantos projetos que se iniciaram ao longo desse projeto tão desafiador, uma coisa é certa: a gente para de publicar um vídeo por dia durante 365 dias, mas a gente está longe de parar com projetos que venham a cumprir com a nossa missão de compartilhar conhecimento com você que lida com a temática tributária e conhecimento que agrega valor para a sua carreira. Portanto, a gente continua se vendo por aqui e eu deixo o meu muito obrigado, não só para aqueles que acompanharam a gente e se agregaram aos nossos seguidores ao longo desse tempo, mas especialmente para aqueles que se dedicaram para assistir a todos os vídeos dessa nossa jornada, ainda que não tenha assistido exatamente no mesmo dia em que eles foram publicados, mas a gente tem vários registros de pessoas que fizeram isso, que assistiram a todos os vídeos e à medida que ia assistindo, ia assinalando que estavam assistindo todos os vídeos, e a gente quer deixar o nosso muito obrigado. Muito obrigado porque o incentivo de cada um de vocês, esse feedback foi fundamental para chegar até aqui. E a gente continua se encontrando aqui pelo Foco Tributário. Não deixe de nos incentivar, curtindo cada vídeo, compartilhando, comentando, divulgando o nosso trabalho para aquelas pessoas que podem ser ajudadas também com esse conteúdo. Fica agora com um clipe que a nossa equipe de edição preparou, um clipe de despedida desse projeto e que resume muito bem o grande desafio que foi, mas também o grande prazer, a grande satisfação que foi para nós encarar esse projeto. Um forte abraço e a gente continua se vendo por aqui.